Graça e paz em nome de Jesus, nós estamos em mais uma aula tremenda, confissão e paciência, e temos estudado aí acerca do que a Bíblia diz sobre a confissão, qual é a visão de Deus com a confissão, a visão de Jesus com a confissão, e agora nós vamos estar estudando sobre a visão de Paulo sobre a confissão. Já falamos acerca de confessarmos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, já falamos acerca da confissão de pecados em arrependimento, mas o foco da nossa matéria é confessar a palavra. Deus é um Deus que usou o poder da confissão, usou o poder da fé, usou o poder da palavra. Tudo aquilo que ele falou aconteceu. Jesus, ele aprendeu com o Pai e ele alinhava a sua declaração acerca da sua identidade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta, aquele que entrar por mim achar-se-á, e tantas outras declarações. Eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê ao Pai. Tantas declarações de Jesus que ele usou o poder da confissão. E Paulo, o que Paulo fala acerca da confissão, sobre a confissão? Paulo, na verdade, nos traz a grande revelação acerca da salvação, a confissão que traz posse. Romanos, capítulo 10, versículo 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para salvação. Com a boca se faz confissão para salvação. Com o coração se crê e com a boca se faz confissão. A boca fala do que o coração está cheio. Então Paulo nos desafia a confessarmos a palavra, a confessarmos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Não basta apenas se convencer que Jesus veio a esse mundo, morreu e ao terceiro dia ressuscitou e é o Filho de Deus, é o único caminho, a única verdade e a vida. Não basta apenas se convencer, você tem que tê-lo como Senhor, você tem que confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Se você é um pecador indo para o inferno, a confissão do problema não vai te ajudar. Jesus nunca falava do problema, Jesus falava do resultado. Jesus falava da solução. Então, confesse a Jesus como Senhor e Salvador, e aí ele vai se tornar o teu Senhor e vai se tornar o seu Salvador. Esse texto é um texto bem conhecido e um texto, na verdade, que tem sido muito usado apenas para a área de salvação. Mas a grande verdade é que esse texto pode ser usado em todas as áreas e aspectos espirituais. Com o coração a gente crê e com a boca a gente confessa. Aquilo que você pensou, você declara. Aquilo que você imaginou na sua mente, assim você vai se tornar. Então, se nós crermos e confessarmos, temos a salvação. Se confessarmos com a boca e crermos com o coração, nós alcançamos as promessas. Agora, não adianta achar que o coração está crendo e ficar fazendo confissão positiva. Não é confissão positiva. É, na verdade, uma convicção. É, na verdade, um passo de fé. Eu confesso e recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Ainda em Romanos, capítulo 10, verso 13, Paulo nos diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então a importância de nós entendermos que todos os que invocaram o nome do Senhor, desde Sete, desde que ele voltou a invocar o nome do Senhor, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel capítulo 2, a partir do versículo 28 nos diz, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Então no Monte Sião haverá livramento, mas na verdade Paulo vai repetir essa verdade do profeta Joel. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Que coisa tremenda vermos que a salvação vem por meio da fé, mas por uma declaração. Você crê no coração e declara com a boca. Então nós devemos falar ao problema, devemos falar. Deus levou o profeta a falar com o vale de ossos secos, sequíssimos. Cada osso, una-se ao seu osso, haja nervos, haja pele, haja carne em ti, e soprou o fôlego de vida. E ali então você observa que o Senhor, de um vale de ossos secos, Deus levantou um grande exército, Deus levantou uma nação novamente. Jesus falou com o mar, Jesus falou com a tempestade, Jesus falou com os ventos, Jesus falou com a figueira, Jesus nos ensinou a falar com a montanha. É isso aí, fale com a sua montanha. Nós devemos aprender a falar ao nosso monte, aprender a falar ao nosso problema, mas não falar o problema, não se lamuriar, mas sim falar o resultado, sim profetizar o resultado. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 17, nos diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, e nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, e nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Abraão confessava, Abraão declarava a resposta. Abraão, na verdade, começou a chamar à existência aquilo que não existia, e todas as pessoas começaram a chamar à existência aquilo que não viam em Abraão. Pai das nações, pai das nações, pai das nações. Ou seja, todos eles estavam alinhando a sua declaração com a vontade de Deus. As suas palavras têm que concordar com a palavra de Deus, as suas palavras têm que concordar com as palavras de Deus. Ou seja, a importância de nós entendermos o poder de uma confissão. A fé, ela tem uma voz, a fé fala, mas a fé fala do que está no coração. A fé fala do que você crê no seu interior. Por isso que Paulo disse em Romanos capítulo 10, verso 8, mas que diz? A palavra está junto de ti, a palavra já está na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então nós temos que levar a pessoa a confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não há em nenhum outro há salvação, em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Agora, não tem outra maneira de nós nos achegarmos a Deus, de nós termos a salvação. Nós precisamos confessar Jesus para podermos desfrutar da salvação. Então, a palavra está na tua boca e está no teu coração. Agora, aquela palavra que está no coração é a palavra que a boca vai falar. A palavra que está no teu interior é a que vai ser verbalizada. Então nós temos que entender que a fé fala, a fé declara. A palavra está na tua boca, mas ela procede, ela vem do teu coração. Então ela está na boca e no coração. O que você crê em seu coração é o que você vai confessar com a boca. De nada adianta você fazer uma noite de vigília e orar a noite inteira e no dia seguinte olhar para o problema e falar, eu sabia que não ia acontecer. Ou seja, no teu coração você já orou na incredulidade. No teu coração você já orou não acreditando que aquilo poderia mudar. Você tem que declarar com a palavra de Deus. Crie, por isso falei. Paulo era um homem que usava o poder da confissão. Paulo, ele exercitava a declaração de fé, a declaração da confissão. Olha o que ele escreve aos irmãos de Éfeso, Efésios capítulo 1, versículo 16 em diante. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação,
tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Paulo usava essa confissão, o poder da palavra, o poder da confissão. Ele está dizendo aos irmãos de Éfeso: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Ele orava pela igreja de Efésios, pelos irmãos de Éfeso, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê conhecimento e o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Essa era uma oração que Paulo fazia, não só para a igreja de Éfeso, mas para todas as igrejas que ele conhecia. Precisamos ler e meditar para observar a grandiosidade do pedido de Paulo a Deus pela igreja de Éfeso. Quantas vezes nós temos pedido pouco para Deus? Quantas vezes nós temos orado pouco? Quantas vezes nós apresentamos os nossos problemas para todas as pessoas, menos para aquele que pode mudar a nossa história? Se eu peço pouco, eu recebo pouco. Se eu peço mal, eu não recebo nada. Então nós precisamos observar o que é que Paulo estava pedindo para as igrejas e como Paulo estava pedindo. Por isso que Romanos capítulo 10, versículo 17, Paulo nos diz: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quando você confessa a palavra de Deus com a sua boca, você está ouvindo a palavra e a sua fé está crescendo. Quando você declara a palavra de Deus, você está liberando matéria-prima para ativar a sua fé e Deus colocar em ação aquilo que você está declarando. Romanos capítulo 10, verso 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando você confessa Jesus como Senhor da sua vida, você não precisa ter dúvida da sua salvação. Muito pelo contrário, você tem que ter convicção da salvação em Cristo Jesus, porque Deus não volta atrás daquilo que Ele determinou na sua palavra. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Paulo está declarando: eu criei, por isso que eu falei, porque meu coração creu, então eu declarei. Então você tem que falar do que o seu coração está cheio. Quando você gosta de uma coisa, é natural você começar um bate-papo puxando o assunto por aquilo que você gosta, né? Os homens aí que gostam de futebol, natural você observar eles comentando o resultado dos jogos, eles comentando o que o juiz fez, eles comentando acerca de quem fez gol, quem que está aí nas finais, quanto tem a pontuação de cada um dos times. Por quê? Porque ele gosta de futebol, ele gosta dos jogos, então na verdade é natural a boca falar do que o coração está cheio. O que é que você está falando ultimamente? O que é que você tem declarado ultimamente? O que é que está saindo da tua boca? Porque se você tiver declarações amargas, é porque o teu coração está amargo. Se você tiver declarações de incredulidade, não adianta você dizer: ah, mas Deus sabe que no meu coração eu estou crendo. Não tá, porque a boca verbaliza aquilo que na verdade está cheio o seu coração. O que é que tem ocupado lugar na tua vida ultimamente? Paulo não só nos desafia a falarmos sobre a palavra de Deus, a confessarmos a palavra de Deus, como também Paulo se utilizava da confissão. Como acabamos de ler em Efésios capítulo 1, 16 a 23, Paulo estava orando não só pela igreja de Éfeso, mas pelas igrejas. Agora, Efésios capítulo 3, versículo 14 a 19, Efésios 3, 14, a oração de Paulo pelos Efésios. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que,
segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na Igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Paulo tinha por hábito, por costume, uma vida de oração, e não só pelos seus necessidades, pelos seus problemas, pelos seus pedidos, mas também pelas igrejas que ele conhecia, por todas as igrejas que ele passava. Ele assumia um compromisso de estar orando e clamando por cada uma das igrejas. E Filipenses capítulo 1, versículos 9 a 11. E peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, ele pedia, ele orava, e aqui ele estava pedindo que o amor aumentasse cada vez mais e o conhecimento aumentasse cada vez mais no meio da igreja. Colossenses capítulo 1, versículo 9 a 17, nos diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento e da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a graça da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Paulo estava orando agora pela igreja dos Colossenses e ele estava clamando ao Senhor: Senhor, eu peço que eles sejam cheios do conhecimento, cheios da sabedoria. E que coisa tremenda observar que Paulo pede na sua oração que eles sejam cheios de uma inteligência espiritual. Uma inteligência espiritual. Sabemos que existe a inteligência natural, que é a inteligência humana, que vem através da busca do conhecimento humano, e aí brota a inteligência humana. Temos a inteligência maligna e temos a inteligência espiritual. Paulo clama aí pela inteligência espiritual para que possam discernir, para que possam entender aquilo que o Senhor tinha a revelar através da vida deles, aquilo que o Senhor tinha a mostrar através do que eles tinham a entender espiritualmente. A importância de nós buscarmos um conhecimento bíblico para poder ser revelada a inteligência do Senhor. E Filemão, capítulo 1, versículo 6. Carta a Filemão, capítulo 1, versículo 6. Para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Então, Paulo está escrevendo para Filemão, e agora ele está dizendo que ele está orando para que a comunicação da tua fé seja eficaz. Então a gente observa aqui Paulo usando o poder da confissão para uso pessoal. Filemão era uma carta pessoal de Paulo para Filemão, não era uma carta a uma igreja, a uma comunidade. E a fé, ele tem que ser
ela tem que ser suficiente. Não só suficiente, mas ela tem que ser eficiente. Eficiente naquilo que você necessita. Mas para que possa ser eficiente, nós temos que conhecer a Deus, nós temos que conhecer a palavra. A comunicação da nossa fé é eficácia, o conhecimento do que você é em Cristo Jesus. Então nós observamos que não só Deus usou o poder da confissão, como o próprio Senhor Jesus Cristo, como também vemos o apóstolo Paulo, o apóstolo para os gentios, usando o poder da confissão, e nós temos que entender que em todo o Novo Testamento vai haver o uso da confissão, porque é uma necessidade da nossa palavra ser alinhada ao centro da vontade de Deus para as nossas vidas. Vamos ver mais alguns exemplos do Novo Testamento. Mateus capítulo 16, verso 16 a 19. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Observamos aqui um trecho onde Jesus está perguntando: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Uns dizem ser Elias, outros dizem ser João Batista, Jeremias ou um dos... Tá bom, o que os outros estão dizendo não importa. E vós o que dizeis? E Pedro faz a maior declaração, a maior revelação: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Se colocarmos em ordem cronológica os 4 evangelhos, nós vamos observar que até esse momento ninguém tinha tido a revelação de que Jesus, o Emanuel, era o Cristo. E Pedro tem essa revelação e Jesus fala: não foi carne nem sangue quem te revelou isso, Pedro, mas foi meu próprio Pai que está nos céus, que revelou essa declaração que você confessou. Tu és o Cristo. Ele estava dizendo: tu és ungido, tu és aquele que haveria de vir, tu és aquele que esperávamos, tu és o Messias, tu és o Senhor e Salvador. Ele estava dizendo isso. E aí então Jesus aproveita para dizer: olha, tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, tudo que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Mateus ainda, capítulo 18, verso 18 e 19: Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Então a importância de alinharmos, a importância de declararmos, a importância de confessarmos aquilo que é a vontade de Deus. João capítulo 15, Evangelho de João capítulo 15, verso 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Eu preciso estar em Cristo, mas as palavras de Cristo precisam estar em mim. Uma condição dupla: eu estar em Cristo e a palavra de Cristo estar em mim. Marcos capítulo 10, verso 27, Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Pode ser impossível para os homens, mas não para Deus, porque ao nosso Deus todas as coisas são possíveis. João capítulo 14, versos 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então temos que pedir e pedir segundo a vontade de Deus, e vamos conhecer a vontade de Deus quando conhecemos a palavra. Então, se pedimos segundo a sua palavra, é certo que ele nos ouve. Olha só, Marcos capítulo 5, verso 25, e uma certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão
e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Observamos aqui a ocorrência de 2 milagres, mas essa mulher padecia de uma doença incurável, estava desenganada dos médicos, 12 anos com uma hemorragia, 12 anos que nada estancava a hemorragia. Diz o texto que ela já tinha gasto todos os seus bens com os melhores especialistas da época. Mas ela ouviu falar de Jesus e quando ela ouviu, ela creu. E quando ela creu, ela alinhou seu pensamento a essa nova crença. Se eu tão somente tocar na orla desse homem, eu ficarei curado. Mas ela não apenas alinhou a confissão, ela não apenas confessou, ela agiu em fé. Ela creu no coração, ela confessou com a boca e ela foi vencer os desafios, os obstáculos. A multidão estava ao seu redor. Ele estava indo à casa de Jairo, porque a sua filha estava muito enferma, e quando o milagre acontece, Jairo recebe a notícia: não incomodes mais o mestre, não dá mais tempo, a menina morreu. Uma confissão negativa que Jesus rebate instantaneamente. Jairo, não temas, crê somente, não morreu, apenas dorme. Então nós vemos aqui que estamos vivendo uma batalha de palavras. A batalha do reino é uma batalha de palavras e o campo de batalha é a nossa mente. Cuidado com aquilo que você deixa entrar na sua mente. Confissão, então, é você agir de acordo com Deus. É você alinhar as suas ações de acordo com Deus. Efésios capítulo 5, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então nós devemos imitar a Deus como um filho imita um pai. Assim como um filho imita um pai, nós também devemos imitar ao nosso Deus. Nós temos um Deus que é um Deus que fala. Nós temos um Deus que é um Deus que se expressa. Nós devemos falar como Ele fala e devemos imitar aquilo que Ele faz. Hebreus capítulo 11, versículo 1, confessar por fé e não por vista. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, na verdade, você não está vendo, mas você está crendo e você está alinhando a sua confissão, alinhando a sua declaração. A edificação pela fé, ela vem através da confissão. A edificação da fé é pela confissão. Então, discipline a sua boca com a palavra de Deus. Aprenda a declarar a palavra de Deus e comece a concordar com o que a palavra diz acerca daquilo que você necessita. Comece a concordar, entrar em concordância e alinhar a declaração da sua palavra. O que a palavra diz a seu favor, seja no espírito, na alma, no corpo, fisicamente, socialmente ou emocionalmente, saiba que Deus tem poder de realizar mediante a tua fé e mediante a declaração dos seus lábios. Então, o reino de Deus, ele é controlado por palavras. O reino de Deus é controlado por declaração. Por isso que você tem que tomar cuidado com o que está saindo da sua boca. Salmo capítulo 109, verso 17, Salmo 109, 17, nos diz: visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, e pois que não desejou a bênção, ela se afaste dele. Então, aquele que declara a maldição, significa que ele amou a maldição. Amou a maldição, que ela lhe sobrevenha. Aquele que não desejou a bênção, então que a bênção se afaste dele. Nós devemos tomar muito cuidado onde nós estamos colocando a confiança e devemos nos apegar na verdade da palavra de Deus. Em caso de saúde, de enfermidade, por exemplo, não declare o problema, declare a solução. Salmo 103, 3. É Ele que perdoa
todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Não há enfermidade que Deus não cure, não há situação que Deus não transforme. Haja em fé e saiba que Ele tem poder, não só de perdoar as tuas iniquidades, mas sarar todas as enfermidades. Salmo 107, 20. Salmo 107, 20. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Enviou a sua palavra e os sarou. Parece até que o centurião conhecia essa palavra. Mestre, envia apenas uma palavra, meu criado ficará curado lá em casa. Enviou a sua palavra e o sarou. Jeremias capítulo 30, versículo 17. Jeremias 30, 17. Porque restaurarei a tua saúde e sararei as tuas chagas, diz o Senhor, pois te chamam a enjeitada, dizendo, é Sião, por quem ninguém pergunta. Jeremias 33, 6. Jeremias 33, 6. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Jeremias 17, 14. Jeremias 17, 14. Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Êxodo capítulo 23, versos 25 e 26. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá alguma que aborte, e nem estéril na tua terra, o número dos teus dias cumprirei. Provérbios capítulo 4, verso 20 a 22. Filho meu, atenta para as minhas palavras, às minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que a acham e saúde para o teu corpo. Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então Salomão está nos desafiando a prestarmos atenção à palavra de Deus, a atentarmos à palavra de Deus, porque ela é vida para os que a acham e saúde para o nosso corpo. Em questão de prosperidade, declare as bênçãos da prosperidade que estão escritas na palavra de Deus, profetiza as bênçãos de Abraão, porque em Cristo somos co-herdeiros com Cristo de Abraão. Gênesis 24, 40. 24, 40. E ele me disse, o Senhor em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para o meu filho e da minha família e da casa de meu pai. Então você observa aqui, na verdade, o empregado de Abraão indo procurar uma esposa para Isaac, e Abraão profetiza, o Senhor enviará o seu anjo que prosperará o teu caminho. Deuteronômio 8, 18. Deuteronômio 8, 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Tem outra tradução que diz, Ele é o Deus que te dá força para adquirires riquezas. Ele é o Deus que te dá força para adquirires riquezas. Provérbios 13, 22. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. A riqueza do pecador é depositada para o justo, mas o homem de bem deixa até herança para os netos. Eclesiastes 11:1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Tudo aquilo que você plantar vai gerar uma colheita e você vai viver a colheita abundante do Senhor. Lucas 6:38. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Nossa vida nesse mundo é uma vida de sementeira e colheita. Tudo que você semear, certamente você há de colher. Terceira epístola de João, versículo 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma.
assim como bem vai a tua alma. Então nós precisamos começar a alinhar nossa declaração com a palavra de Deus, alinhar a nossa declaração com aquilo que o Senhor tem para nós e viver o melhor das nossas vidas. Já tivemos aqui uma matéria na nossa plataforma, Realidades da Nova Criação. Se você ainda não adquiriu essa matéria, entra lá, faça essa matéria para você saber quem realmente você é em Cristo Jesus. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30. 1 Coríntios 1, 30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Efésios capítulo 1, de 1 a 14. Efésios 1, de 1 a 14. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. As bênçãos de Deus em Jesus Cristo, autor da nossa redenção e cabeça da igreja. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. E verso 11. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, Paulo nos mostra aqui a realidade que somos em Cristo Jesus. Efésios 2,6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Filipenses 4,13. Pós todas as coisas naquele que me fortalece. Colossenses capítulo 1, versos 9 a 14. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então nós observamos aí Paulo mostrando a nossa realidade em Cristo e alinhando a declaração com a nossa nova realidade em Cristo Jesus. 1 de João 4,4. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 4,17 de 1 João, nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Então, eu tenho que alinhar minha declaração acerca do que a palavra de Deus diz acerca do que eu sou. 1 João 5,4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então eu tenho que entender, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso.
Fala isso, declara isso dia após dia e viva essa verdade. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu tenho que começar a alinhar a minha declaração, principalmente acerca da minha identidade, porque a palavra confessada é a semente plantada. A palavra é a semente, então todas as vezes que você confessar a palavra, você está gerando uma colheita, você está plantando uma semente. Nós plantamos a semente com tudo aquilo que falamos. Que tipo de palavra tem saído na sua boca? Quando nós confessamos algo, confissão repetida é a semente regada. Se você perseverar confessando, você está regando a tua semente. E as sementes plantadas, na verdade, vão germinar. Mas as únicas que germinam é quando ela cai num solo fértil. Porque a semente na sua mão, ela não brota, ela não frutifica. E então ela acaba não germinando. Mas quando você planta e sabe que o solo é fértil, então é certo que você vai viver o milagre do Senhor. Assim, nós podemos então orar a palavra, viver a palavra, confessar a palavra. A Bíblia tem mais de 8.000 promessas para as nossas vidas e todas elas têm uma condicional. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se orar, se buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Para terminarmos a nossa aula de hoje, Deuteronômio capítulo 28, dos versos 1 a 14, as bênçãos que serão lançadas do monte Gerizim. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedecerdes aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. As bênçãos do Senhor virão sobre a tua vida se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, colocando em prática na sua vida. Sede não somente ouvintes, mas praticantes da verdade da palavra de Deus. Devemos aprender a orar a palavra, aprender a declarar a palavra, aprender a alinhar a nossa confissão com a verdade da palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, nós temos que definir o que é que nós queremos encontrar na palavra de Deus, que assunto, que necessidade você precisa ser suprido para você encontrar na palavra de Deus aquilo que fala a suprimento da sua necessidade, e você vai alinhar a sua confissão, a sua declaração com aquilo que você quer se apropriar no mundo espiritual. Faça uma seleção dos textos, monta uma sequência de textos e declare esses textos dia após dia, sabendo que Deus zela em cumprir a sua palavra. Concluímos assim mais uma aula da matéria Confissão e Paciência, essa matéria que nos ensina a alinhar a nossa declaração junto com a vontade da palavra de Deus. Que você possa estar firmado, que você possa ouvir quantas vezes necessário as aulas que você quiser e você possa estudar essa verdade, passar essa verdade adiante. Fique conosco, logo logo estamos de volta na nossa próxima aula.